Olá, este é o Papo Reto e eu sou Cláudio Ost. Você sabe exatamente o que é o Centrão? O Centrão, palavra que vem sendo muito falada nas últimas semanas e também foi muito falada durante a campanha presidencial. Lembra quando o Bolsonaro falava que não iria negociar com aquela parcela podre do Congresso Nacional, que não ia aceitar o toma lá da cá? Pois bem, 1 ano e meio depois, ele comprova mais uma vez que mente. E mente muito. Aliás, já mentiu sobre várias coisas. Vamos relembrar algumas delas e depois a gente vai falar um pouquinho deste famoso Centrão. A governabilidade é equivalente à corrupção no Brasil. Se você, para chegar lá, entregar ministérios... Se o Temer hoje ligar para o ministro X, olha isso, ele fala, ô presidente, fica quieto, senão os 30 votos do meu partido tu não vai ter para mais nada. E ele fica quieto, mete o rabo no meio das pernas e fica quieto. Já tive com um grupo de parlamentares, entre eles o Francisquini, tem vários deputados, né? O Antonezoni, o delegado Edemauro, e temos um grupo de 40 no momento que vai crescer. Como nós podemos governar sem o tomar lá da cá? Porque se tomar lá da cá, é a raiz, é a origem do quê? Da corrupção e da ineficiência do Estado. Lava Jato, você é a favor ou contra? Olha, eu não faria o que o governo fez, trocando a cúpula da PF para ajudar amigos ou para brecar a Lava Jato. Essa é a grande verdade. O atual presidente não tem qualquer consideração, carinho, respeito ou vontade de combater a corrupção. Afinal de contas, é um dos mais citados nessas operações. Toda a autonomia à Polícia Federal, bem como recursos para levar avante isso. É outra forma de você combater a corrupção. O Centrão nasceu ainda quando se discutia a Constituição que foi promulgada em 1988. Ele era formado por partidos mais conservadores e outros muito fisiológicos. Dessa mistura nasceu o que se chamava de Centrão, para defender muito mais interesses particulares dos próprios parlamentares e dos partidos e muito menos da nação brasileira. Era esse o grupo que Bolsonaro dizia que jamais, em hipótese alguma, de forma nenhuma, nem que a vaca tossisse, ele ia negociar. Mudou. E mudou por quê? Bolsonaro está com problemas seríssimos de governabilidade. Por que ele não tem ainda até hoje uma base no Congresso Nacional? Para explicar rapidamente, o Brasil é um desses países onde tem partido que sai pelo ladrão. E também tem ladrão que entra nos partidos, como você já deve saber. Ocorre que hoje são mais de 35 partidos registrados. Todos eles com representação, ou pelo menos a maioria deles, com representação no Congresso Nacional. Toda vez que o governo quer aprovar uma lei, quer aprovar uma medida, ele precisa conversar com o Congresso, conversar com todos esses partidos, o que é praticamente inviável. Por isso o Centrão, que é formado por esses partidos que gostam muito de se locupletar, digamos assim, com cargos, benefícios muito particulares, mas nem sempre éticos e corretos, é formado. Aí o governo se obriga a conversar com essas pessoas para que os projetos sejam aprovados no Congresso. Sem esse grupo hoje, Bolsonaro não consegue ir para lugar nenhum. Mas o que está pegando e que não está funcionando ainda, apesar de Bolsonaro estar insistindo? Ocorre que mesmo já entregando alguns cargos, por exemplo, o DENOX, que é o Departamento Nacional de Combate contra a Seca do Nordeste. Esse DENOX, desde sempre, desde a época de Sarney, Cirnei L. Bigodon, está envolvido em denúncias de falcatruas, de repasses irregulares de dinheiro, de desvio de recursos. DENOX sempre foi alvo de investigações.
Também o PP exige uma parcela do Ministério da Saúde. Outros partidos também querem ser aquinhoados. Mas o que ocorre exatamente? Há uma barreira que está sendo formada por muitos dos ministros militares que não aceitam essa tal de negociação. Outra coisa que pesa muito nessa negociação, que Bolsonaro dizia que nunca faria, mas que está fazendo, é que Bolsonaro mente muito. Outra coisa que pode ser até meio maluco, mas até entre os bandidos há uma certa ética. E dentro do Centrão, muita gente não confia, e com razão, no Bolsonaro. Bolsonaro, como a gente já mostrou no início desse vídeo, mente muito, distorce informações. E quando ele pode, ele realmente faz de conta que não é com ele, se for possível, para beneficiar os seus e a própria família. Os membros do Centrão, apesar da malandragem, não aceitam esse tipo de comportamento, porque, obviamente, se eles entregarem o voto e não receberem o que estão esperando, não funciona esse jogo que sempre existiu na política brasileira nas últimas décadas e que o Centrão quer preservar e que Bolsonaro está fazendo o jogo dos caras para que isso seja preservado. Os últimos presidentes, desde Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, a Dilma e o Lula, eles entenderam que sem o apoio desses personagens, dificilmente eles iam conseguir governar o país. E foram abrindo um dedo, 2 dedos, as mãos, abriram as pernas. E aí a gente acaba chegando no que é hoje, uma negociação sem fim e pouco produtivo esse tipo de negociação para os interesses do país. Discute-se muito os interesses dos particulares e muito pouco os interesses da maioria. A questão é a seguinte, o Bolsonaro chegou num limite que ele perdeu muito apoio popular pelas bobagens que faz, principalmente em relação à questão da pandemia, o combate da pandemia. Ele está virando chacota internacional, porque ninguém entende como um presidente de um país tão importante pode fazer tanta bobagem com relação à pandemia. Esse fim de semana mesmo, enquanto o país registrava 11 mil mortos pelo coronavírus, onde estava Jair Bolsonaro? Estava passeando de esqui, jet ski, lá no Lago Paranoá. É uma galhofa contra as pessoas, contra todas essas pessoas que perderam familiares, que perderam irmãos, perderam pais. Ele estava passeando de jet ski. Isso vem fazendo com que a imagem de Bolsonaro venha se desgastando, se deteriorando, fodendo geral. E aquela coisa, né? Político, ele fica de olho no que precisa ser votado no Congresso e de olho também na opinião pública. Há vários pedidos de impeachment de Bolsonaro no Congresso. Se ele continuar vacilando assim, um desses projetos podem começar a andar, um desses processos podem começar a vingar, e aí, meu querido, vai ser um salve-se quem puder. Se ele não conseguir ter o controle do Centrão nas mãos, dificilmente ele escaparia de um processo de afastamento. E é por isso que Bolsonaro está fazendo de tudo para segurar o Centrão, entregando sim cargos, fazendo negociações de todo tipo, para proteger agora o próprio e o dos filhos. Se você gostou, comente aqui no canal, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!